16 de São Mateus, no verso 13, podemos ler? Você que encontrou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Se você que não encontrou, diga aleluia, eu espero. Todos acharam? Louvado seja Deus. Então assim lemos juntamente a palavra de Deus. Eu leio devagarzinho, até por causa das vistas que não está 100%, mas Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, a confissão de Pedro. Amém? É uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas a cada dia. Pode ter certeza que nós vamos ler essa palavra hoje, e daqui a 7, 8, 9, 10 dias, 15 dias, você já esqueceu o significado dessa palavra. Aleluia, é por isso que a palavra de Deus se renova em nossas vidas a cada dia, amém? A palavra de Deus diz assim, e chegando Jesus às parte de Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizeis os homens, seu filho do homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe, Pedro ficou calado. Pedro sabe, aleluia, não era cheio do Espírito Santo, mas tinha conhecimento, aleluia, inclusive, aleluia, louvado seja Deus pelo que ele via ser praticado por Jesus. Disse-lhe ele, e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi, aleluia, carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Só até aqui. Agora a igreja me vai lá, aleluia, no livro de São Lucas, louvado seja Deus, no capítulo 22 de Lucas. Glória a Jesus. Essa foi a palavra do Senhor que Deus deu para nós nessa noite. Capítulo 22 e no versículo de número 54. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 52, versículo 54. Pedro nega Jesus. 22, 54. Pedro nega a Jesus, amém? Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, e havendo-se assentado, acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como
como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele. Disse, este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. Amém? Só até aqui. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Exaltar. Aleluia. O Senhor Jesus com as palmas. Meus irmãos, nós vemos aqui no livro de São Lucas que o pouquinho que Deus me der vai ser mais aqui em Mateus, capítulo 16, de verso 13 a seguir. Mas eu ajuntei essas duas palavras hoje, porque Deus colocou no meu coração de ajuntar esses versículos de Mateus 16, 13 a seguir, com Lucas 22, 54. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui em Lucas 22, 54, que a palavra do Senhor está falando que Jesus falou que aquele dia seria o dia, louvado seja Deus, de tribulação para ele, de sofrimento, e que ele seria morto pela mão dos homens. Louvado seja Deus. E que as ovelhas iam se dispersar. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro ali ignorou a palavra do Senhor e falou para ele, aleluia, que mesmo que custasse-lhe a vida, mas ele não abandonaria. E Jesus, conhecendo a fraqueza de Pedro, ou seja, Jesus conhecendo, aleluia, a minha fraqueza e a sua fraqueza, ele vai lá e fala para Pedro, olha Pedro, ainda hoje, tu está dando uma de fortão aí, louvado seja Deus, eu até acredito em algumas coisas, mas tu é fraco, o homem é fraco. Jesus não falou isso para Pedro, mas foi a mesma coisa que ele olhar para Pedro, examinar Pedro e dizer, tu é tão fraco, Pedro, diante dos homens, na minha presença, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Tem gente que prega essa palavra dizendo que o galo vai cantar 3 vezes, para depois Pedro negar ele. Mas não, a palavra de Deus está dizendo que o Pedro vai negar a Cristo 3 vezes antes que o galo cante. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, nós vemos que Judas, o traidor, aquele que o traiu, veio com soldados de Herodes, Caifás, né? Louvado seja Deus, para prender Jesus. Pedro ainda deu uma de valentão, ainda arrancou a espada da barra. Meu Deus do céu, estou rindo mais. Pedro era bravo mesmo, hein, meus irmãos? Mas Jesus amava. Pedro era valente, mas era. Aí Jesus, eu acho que Jesus olhou assim, Pedro, essa valentia tua vai servir lá quando for lutar contra Satanás. Tem crente valente aqui. Meu Deus. Meus irmãos. Nós temos que ser valente, é pro lado espiritual, não é pro lado material, não. Eu estou lutando para me converter, meus irmãos. Não é fácil, não. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, louvado seja Deus, aí aqueles soldados dos exércitos do sumo sacerdote, Caifás e Herodes, louvado seja Deus e outros, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aqueles soldados pegaram Jesus, através de Judas, levaram Jesus para esse pátio, prenderam Jesus. Ali eles esbofeteavam, fazendo perguntas, cuspiam sobre Jesus, dava porradas, tapas em Jesus, né? Louvado seja Deus. E Pedro está ali, mas Pedro estava ali, meus irmãos, seguindo a Jesus, mas era de longe. Pedro era fraco, ele ainda não era revestido pelo Espírito Santo. E Jesus sabia disso. Mas Pedro estava ali só para mostrar para Jesus que ele estava junto ali. Mas quem estava apanhando, quem estava sendo esbofeteado lá era o Cristo, o Filho de Deus.
Louvado seja Deus. Aí vem uma jovem de lá para cá e olha para Pedro e fala: olha, não sei não, mas tu estava no meio deles lá, tu é um deles. Aí Pedro: olha, eu nunca vi esse homem. Tem crente aqui nessa noite assim, não, meus irmãos? Meus irmãos, a luta, eu estou rindo, mas não é brincadeira. A luta contra a nossa carne é grande. Louvado seja Deus. A luta dos fiéis, dos verdadeiros cristãos, contra o eu, contra a arrogância, contra a soberba, contra a carne, é muito grande. Verdade. Louvado seja Deus. Mas os fiéis, eles vão permanecer até o fim, seguindo Jesus de pé. Glória a Deus. Aleluia, não é de longe não, meus irmãos. A Bíblia diz lá mais na frente, no livro de, se não me falha a memória, no livro de João, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, aleluia, foi o que ele falou para aquela mulher samaritana, que eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem crente, louvado seja Deus, que só é verdadeiro adorador, aleluia, quando o salário está grande, quando a geladeira está cheia, quando o armário está lotado, aleluia, quando a bonância está maravilhosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro na pesca ali no mar, passou a noite inteira. Ô, meus irmãos, não é fácil não. Passou a noite inteira lançando a rede lá no mar e não via nada. Ele sabia, eu estou rindo, meus irmãos, porque é interessante. Ele sabia que o mar estava cheio. E não era de costume ele lançar a rede no mar e a rede vir vazia, não. Meu Deus. Mas Pedro passou a noite lançando na rede no mar e não via nada, só apanharam 2 peixinhos e botaram na brasa lá. Meu Deus. E quando Jesus chegou, perguntou: tem alguma coisa? Meu Deus. Para comer só tinha 2 peixinhos. Aleluia. Meus irmãos. Aí Jesus vai e fala para Pedro: olha, volta lá e lança a rede lá daquele lado do mar. Aí Pedro: mestre, nós lançou a rede tantas vezes a noite toda, só apanhamos esses 2 peixinhos para te ajudar. Mas ainda aparece para ajudar a comer. Mas... aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Meus irmãos, é engraçado, é interessante. Jesus ainda apareceu para ajudar a comer. Mas também para dar abundância. Glória a Deus! Porque Pedro até ali ele não sabia que ele estava conversando com Jesus de Nazaré. Aleluia! Os discípulos estavam passando por luta, por pelejas. Aleluia, mas estavam ali firmados. Eles passaram a noite inteira lançando a rede e não apanharam nada. Mas estavam ali na expectativa que uma hora ia dar certo. Até que Jesus apareceu aos discípulos e falou: olha, lança a rede daquele lado que vai sair algum peixe. Aí diz a Bíblia que Pedro vai e fala para Jesus: Senhor, mestre, passamos a noite inteira lançando a rede e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, Aleluia! nós vamos entrar no mar e vamos lançar a rede de novo. Só que nessa altura, meus irmãos, a fé de Pedro estava tão fraca, estava tão pequena, que Pedro já estava de bermuda ou de cueca, não sei, sem camisa no meio do mar. Eu acho que não estava frio. Estava quente. Se tivesse frio, se tivesse quente, se tivesse frio, eu não estava nu, estava vestidinho. Oh, Jesus, meu Deus do céu. Aí diz a Bíblia, meus irmãos, que Pedro vai, Jesus está, Deus está virando um negócio aqui tudo pelo lado diferente. Mas a palavra dele, ele fala como ele quer. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que Pedro lançou a rede lá, de um lado não apanhou nada, Jesus lança do outro lado, Pedro. Mas ele ainda não tinha percebido. Ele ainda não tinha percebido que era Jesus o Filho de Deus. Ele pensou que era um homem ali qualquer que estava falando: lança do outro lado para ver se dá certo. Aí ele vai lá, lança a rede do lado direito, e a rede vem com 135 peixes grandes, diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Aí Pedro, vendo que era Jesus o Filho de Deus, ficou com vergonha porque estava nu, se lançou às águas. Viu, meus irmãos? Eu estou lendo aqui
aleluia, nós lemos aqui em Lucas, aleluia, 22:54, nós vamos voltar lá em Mateus 16:13. Mas Jesus está me trazendo pelo lado da fé, pelo lado da fraqueza do povo, quando está na luta. Porque servir Jesus na bonança, com a geladeira cheia, com o armário lotado, é fácil. Até para mim, é muito fácil. Mas será que quando Jesus botar lá no arroxo, eu vou ser verdadeiro adorador? Eu tenho que ser verdadeiro adorador. Aleluia! Louvado seja Deus, nós temos que ser verdadeiros adoradores na abundância. É a mesma coisa de que Pedro aqui, quando ele estava lá na abundância, sendo protegido pelo Senhor, porque ele não tinha o Espírito Santo, mas o poder de Deus, o próprio Deus, estava ali lado a lado com os discípulos, dia e noite. Louvado seja Deus, eles não sabiam o que era sofrimento. Mas quando Pedro se achou naquele pátio, diante daquele povo ali dos sumos sacerdotes, louvado seja Deus, e viu Jesus lá esbofeteado, sendo cuspido, tomando tapa no rosto, chicotadas, aí Pedro ficou caladinho ali, só mostrando para Jesus que estava ali. Ele estava mostrando para Jesus e para os soldados dos sacerdotes lá. Ele estava mostrando dele, né? Ele estava mostrando que estava seguindo a Jesus de perto. Aí o medo entrou. O medo entrou sobre Pedro. Aí vem outra de lá para cá. Olha, não adianta tu negar, tu é um deles mesmo. Aí eu nunca vi esse homem. Até falou umas palavras aqui, como eu li, que eu não me lembro como estão as palavras aqui. Eu não vou ler tudo porque eu tinha que ter 2 horas. Louvado seja Deus. Falou até lá umas palavras de descarte para Jesus. Sabe, eu nunca vi esse homem, esse um aí. Eu nunca vi esse homem. Então, aí o galo vai lá e canta, conforme Jesus tinha falado. Aleluia! O galo vai lá e canta. Aí Pedro olha para Jesus lá dentro. Jesus olha para Pedro. E Pedro lembra da palavra que Jesus falou, ainda que antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu me negarás. Meu Deus! Mas o verdadeiro crente, meus irmãos, ele morre ali, ó. Aleluia! Ele morre ali na peleja. Amém! Mas não renuncia a Jesus Cristo. Verdade, meu Deus! Até porque o crente que tem fé, se a tempestade está grande, se a peleja está travada, se o armário está vazio, se a geladeira não tem nada, se ele botar o joelho no chão e dizer, Deus, a minha geladeira não tem nada, o meu armário está vazio, e tu és Deus e a tua palavra diz que o Senhor abre porta aonde não tem porta. Pode ter certeza que esse crente, se ele orou a Deus e apresentou o seu problema sem arrogância, pode ter certeza que ele vai ser ouvido, que ela vai ser ouvida, e a prosperidade de Deus vai vir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, eu vou mostrar, eu gosto de testemunho. Eu vou mostrar para os irmãos, o poder da fé. O poder da fé que você tem aí e não põe em prática. Olha aí, meu Deus. Um dia eu peguei um pacote de folheto, eu tenho que voltar esse tempo. Aí um dia de domingo, aí fui lá pelo São Bernardo, ali pelo Grajaú, Circo Escola, virei aquele meio de mundo, fui sair na casa do meu irmão, os folhetos acabou. Falei, vou entrar na casa do meu irmão. Já era umas 3 horas da tarde. Cheguei lá, ele não estava. Eu entrei, 1 minuto de conversa ali com a esposa dele, as crianças. E ela tinha nascido uma menina. E a menina estava com 8 meses e meio, eu não conhecia. Eu não tinha visto ainda. Não sabia nada deles lá, porque tinha 8 meses e meio que eu não via nenhum deles. E morando perto. Aí o que acontece? Aí quando eu falei, olha, Lúcia, irmã Lúcia, o Pedro não está aí, não convém ficar muito tempo. Você me desculpa aí, mas eu estou indo embora. Aí ela desceu atrás de mim, a escada, para abrir o portão. Quando ela abriu o portão, que eu saí para fora, eu com a Bíblia debaixo do braço. Aí, ela com a menina no colo, ele esborou primeiro na garagem, aí ela abriu a porta da garagem. Pastor Francisco, vem aqui. Aí eu fui, ela pegou a menina, botou em pezinha na pia. Ela falou, ó irmão, a minha filha nasceu aleijada. Meu Deus. E os médicos falaram, olha mãe, não tem jeito, a sua filha nasceu aleijada e não tem jeito. E esse tipo de aleijo, meus irmãos, que não apresenta, que é membro menor do que outro,
acostuma a pessoa ir crescendo, a criança ir crescendo e a perna ir ficando ali. Sim. E a menina nasceu, meus irmãos, com a perninha, ela apoiou na pia, a perninha direita com o pezinho ficou certinho assim, a esquerda ficou o pezinho esticado e ainda nem ralava na pia. E o pezinho esticado assim, nasceu esticado e a perna menor. Aí eu saí para fora com a Bíblia na mão, olhei para o céu e falei, olha Deus, as lágrimas desceu. Mas eu não pedi com arrogância, eu pedi com sinceridade e amor, dizendo a Deus que dentro da palavra dele, falava que ele podia e pode. E eu falei para Deus, olha Deus, está escrito aqui que todo poder foi dado a Jesus, todo poder. O Senhor deu a Jesus no céu e na terra, poder para curar, libertar, salvar e dar a vida eterna. Eu não aceito a minha sobrinha desse jeito. Aleluia! E saí de lá chorando. Sabe o que Deus fez, meus irmãos? Alongou a perna da menina e o pezinho, ó, como um enxó, deixou a perninha do tamanho da outra. Está lá já mocinha com a perna do tamanho da outra. Aleluia! No nome do Senhor Jesus. Muitas vezes na sua peleja, na sua fraqueza, sabe o que é que lhe falta? Sabe o que é que lhe falta? É fé. Em vez da fé, em vez do temor, vem a soberba, a arrogância. E não adianta a crente pedir a Deus com soberba, com arrogância, que Deus não dá. Deus dá àqueles que pedem com sinceridade, com amor, com carinho, crendo que Ele pode todas as coisas, no céu e na terra, em todo lugar. Ele pode todos em todos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem pode exaltar o Senhor? Aleluia! Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Pedro estava dando uma de brabão aqui, ele arrancou as orelhas do soldado lá, mas aqui diante dos soldados de Herodes mais Caifás, o homem, ó, É desse jeito. virou um pintinho, sem pena ainda. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas Pedro saiu lá para fora. Quando o galo cantou, ele lembrou do que Jesus tinha falado, ele viu o tamanho da fraqueza dele. Diz a Bíblia que Pedro saiu lá para fora e fez o quê? Ele chorou amargamente, arrependido de não ter encarado. Mas foi bom Pedro não encarar, porque Jesus precisava de Pedro. Aleluia! Jesus hoje não é diferente, ele precisa de mim, precisa de você também. Tem gente que fala que Jesus não precisa de nós, é mentira. É mentira porque a Bíblia aqui, a minha Bíblia, a tua Bíblia, está revelando que Jesus, que os anjos queriam vir pregar esse evangelho que eu e você pregamos hoje. Então, Deus falou, não, tem um povo lá na terra que vai pregar o meu evangelho, a minha palavra, e esse povo é eu e é você. Só falta nós jogar a arrogância, o medo, o eu, o pecado também, mas é tudo pecado, né, meus irmãos? O pecado também, jogar o pecado fora, ninguém consegue, não adianta. Ninguém vem me dizer que é libertinho, que é perfeitinho aí não, porque eu não acredito nessa fantasia. A Bíblia diz que enquanto você tem vida na terra, tem pecado. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é isso que falta em nós. Agora nós vamos aqui, a Bíblia está dizendo aqui que Pedro estava seguindo a Jesus de longe. E como é que nós estamos hoje nessa noite aqui? Seguindo a Jesus de longe ou de perto? Uma coisa eu quero dizer para meus irmãos e minhas irmãs: se você não lutar contra a carne, contra a sua carne, não é contra a carne do pastor, nem da obreira, nem do irmão da igreja, nem do vizinho lá, nem do esposo, nem da mulher, nem do filho, é lutar contra Satanás e depois contra a sua própria carne. A Bíblia diz que o maior inimigo meu é a minha própria carne, é o meu maior inimigo. Louvado seja Deus. Então é necessário nós jogar fora tudo quanto não convém e seguir a Jesus de perto. Enquanto você não consegue jogar tudo fora, as bagagens, as tranqueiras, mas continue seguindo a Jesus de perto, que Ele é fiel e verdadeiro, Ele vai te ajudar você vencer, porque Ele é Deus. Ele não joga fora aqueles que vêm a Ele. A Bíblia diz que jamais jogarei fora, Deus falando, né? Jamais jogarei fora aqueles que vêm a mim. Louvado seja Deus. Quem pode exaltar Jesus e
Mateus 16, vamos ver o que Jesus tem para nós aqui. 13. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesaria de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Ele estava falando dele, né? E os discípulos, logo entendendo, disseram. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Eles achavam que Jesus era um dos profetas que tinha ressuscitado lá, ninguém sabe como, e vindo, né? Louvado seja Deus. Mas Jesus vai e pergunta para Pedro. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos céus, do inferno, as portas do inferno não prevalecerão Amém. contra ela. Glória Louvado a seja Deus. Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Pedro, aleluia, louvado seja Deus, lá na frente, ele mostrou uma fraqueza. Mas aqui em Mateus, nós vemos, louvado seja Deus, que Pedro, atrás de suas fraquezas, ele tinha as suas especialidades na presença do Senhor. Vemos que todos os outros, é por isso que Jesus, ele tinha um amor profundo por Pedro, porque Pedro, louvado seja Deus, numa parte, por falta do Espírito, ele era um pouco covarde, um pouco arrogante, valente, bravo, nervoso, mas por outro lado, louvado seja Deus, ele reconhecia os mistérios, o poder de Deus, os mistérios do céu, através das obras que Jesus, aleluia, realizava através da sua palavra na terra. E aqui hoje não é diferente. Nós temos aqui um pouquinho de gente, louvado seja Deus, escolhido. Se você está nessa noite aqui, aleluia, para ouvir essa palavra, é porque Jesus preparou para você, minha irmã, você, meu irmão, está aqui. E Deus fala que você é a igreja dele. As portas do inferno não prevalecerão